Vamos resolver agora a questão 21, e a questão 21 fala o seguinte: uma característica da onda sonora diminui quando um ouvinte posiciona mais afastado de uma fonte de som. Essa característica aí ele pergunta qual é a característica que quanto mais o ouvinte se afasta, né, ela varia. Então a gente lembra que a onda sonora é uma onda mecânica, né, uma onda longitudinal de pressão que se propaga no ar e nos fluidos em geral. E a gente sabe que a velocidade do som no ar, né, no fluido, ela é constante. Constante. A frequência ela depende da fonte emissora, somente da fonte emissora, tá? E o timbre, o que é o timbre? O timbre é, por exemplo, uma mesma nota tocada num violão e no saxofone, elas soam diferentes, né? Então, você vê assim, por exemplo, quando fala de um cantor, o timbre da voz dele e tal, é o que diferencia do outro. Então, o timbre é esse. Então, só nos resta a amplitude. Mas eu quero me prolongar um pouquinho nisso aqui, porque não é um assunto muito comum. E aí eu vou colocar para você aqui, ó. Você tem a fonte emissora, né? A fonte, por exemplo, um alto-falante, e a onda se propaga. Só que ela se propaga numa casca esférica. Então imagina aqui, você tem a fonte aqui, ó, e aqui é uma caixa esférica. E ela vai, ó, se propagando assim, ó. Tá? Como tá aqui, ó. Você tá vendo aqui? Ó como que tá. Ela vai se propagando. Aqui é só uma parte, né? Vai se propagando. Então, vamos imaginar o seguinte. E ela vai o quê? Vai variando essa energia. E quando a gente lembra de energia, a gente lembra aqui de intensidade. A intensidade dela é a variação da energia, a intensidade dessa onda, né? A variação dessa energia dividido pela área, essa área dessa casca esférica aqui, tá? Vezes o ΔT. Opa! Energia dividido por ΔT é potência. Então, eu tenho aqui que a intensidade dessa onda, ela vai ser o quê? A potência dividido por A. A potência da onde? A potência dessa fonte, tá? Agora, vamos imaginar quanto mais distante ela vai perdendo a intensidade. Então, eu tenho também uma outra fórmula aqui que me fala o seguinte, que é a constante do meio material onde se propaga a onda, a frequência ao quadrado vezes a amplitude ao quadrado. Opa, eu tenho aqui que a intensidade é igual a intensidade. Então, eu posso dizer que posso dizer aqui que P dividido por A vai ser igual a K, frequência ao quadrado, e A ao quadrado, que é a amplitude. Então, posso dizer que potência vai ser igual ao quê? A Kf quadrado vezes A quadrado. Então, tem aqui que potência. Agora, como eu falei antes, a potência é a potência dessa fonte, certo? Agora, imagina aqui, eu vou colocar um observador, ó. Aqui eu vou tentar fazer uma casca esférica aqui, ó também. Então, eu tenho uma aqui, tá? Mais ou menos aqui, ó, que eu vou chamar de observador 1. E o outro, já aqui, né? Essa aqui está mais bonitinha, 2. Então, olha só, eu tenho aqui um raio 1 para esse aqui, e essa distância aqui, ó, para esse, um raio 2. Tá bom? E a potência é a mesma. Já que a potência é a mesma, a potência para um é a mesma potência para o 2, então, porque é a potência aqui da fonte, então posso dizer que A, lembrando que esse A aqui, ó, é a área da esfera, né? A área da casca esférica. Então, eu tenho que a área é igual ao quê? 4πr quadrado. Então, vamos escrever tudo isso aqui? A potência desse aqui tem que ser igual à potência desse. Então, vamos escrever aqui, ó. A área 4πr1 ao quadrado vezes kf quadrado vezes a amplitude 1 ao quadrado. E eu posso escrever aqui 4π, agora para o 2, né? R2 quadrado vezes K vezes frequência ao quadrado A2 quadrado. Agora a gente pode fazer uns ajustes aqui, né? A gente pode cortar
4π com o 4π, eu posso cortar esse K com esse K. E lembra quando eu falei que as frequências eram iguais, que dependiam somente da fonte? Então eu posso cortar o f ao quadrado com o f ao quadrado. Juntando aí o que sobrou, eu vou ficar com R1 quadrado vezes A1 quadrado dividido por quem? Por R2 quadrado, A2 quadrado. O R2 é essa distância aqui e o R1 é essa distância, né, da fonte. Então, obviamente, eu tenho que o quê? O R2 ele é maior que o R1. Certo? O R2 ele é maior do que o R1. Aqui, ó. Olha a distância aqui do R2. Olha a distância do R1. Então, eu posso dizer que o quê? Que o R2 vale 2R1. Por exemplo, estou chutando. Só para ele ser maior. R2 é igual a 2R1. Correto? E aí, eu vou substituir aqui, ó. Então, o R1 ao quadrado vai ser igual a A1 ao quadrado, que vai ser igual, ó, R2 ao quadrado vai valer o quê? Vai valer 2R1 ao quadrado vezes A2 ao quadrado. Olha aqui que eu tenho agora, ó. Olha que interessante. Vou ter R1 ao quadrado, A ao quadrado 1. Eu poderia ter feito uma coisa aqui, não fiz, né? Dei mole. Fui meio burro. 4, R1 ao quadrado, A2 ao quadrado. O que eu poderia ter feito antes e não fiz? Eu vou tirar a raiz quadrada disso tudo. Posso tirar dentro dos dois lados. Multiplicação, então vou tirar daqui e vou tirar daqui. E olha só o que acontece. Eu vou ficar com R1, eu podia também ter cortado já o R1, né? R1 A1, 2, R1 A2. Olha aqui que interessante. Posso cortar esse A1, esse R1 com esse R1. Eu fiquei com... Olha com o que eu fiquei. Eu fiquei que A1 é igual a 2 2 A2. Vou escrever aqui de novo, né? A1 é igual a 2 A2. Ou seja, a amplitude aqui no A1 é duas vezes a amplitude aqui no A2. Né? Então, o que aconteceu? A amplitude foi diminuindo. Tá bom? Isso aí espero que tenha ficado claro. Então, a gente vê aqui que a característica é, ó, a onda sonora diminui quando o volume, exatamente por causa da variação da amplitude. Ela vai diminuindo. Tá bom? Qualquer dúvida, então a resposta certa é a letra B. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima.